Meu irmão, minha irmã, é um grande prazer poder estar aqui novamente com vocês. E nesse dia, eu quero falar um pouco sobre dois pilares da Igreja Católica. Amanhã, domingo, nós vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois homens de Deus que são a base, são o pilar dessa igreja. E eu gostaria muito de falar com eles sobre eles hoje para vocês. Primeiro eu quero dizer para você que esses dois homens tiveram ambos uma profunda intimidade e um profundo encontro com a misericórdia de Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo. Eles se deixaram levar por esse amor, eles se deixaram levar por essa misericórdia, e eles se deixaram levar por esse homem que eles sabiam que iria transformar a vida deles e que não tinha outro caminho a seguir a não ser o Mestre. São Pedro e São Paulo, eles morreram no mesmo ano, em 67, em Roma. Por isso que a igreja, ela celebra o dia dos dois, né, os dois no mesmo dia, a solenidade de São Pedro e São Paulo, porque ambos morreram no mesmo ano e em Roma. A diferença é que São Pedro ele morreu crucificado e Paulo foi decapitado. Paulo tinha a cidadania romana. Muito novo, os pais de Paulo, eles compraram a cidadania romana para a família toda. Nessa época, Paulo nasceu no ano 5. E nessa época o Império Romano ele dominava todo o Mediterrâneo, né? Por isso que Paulo foi decapitado, porque o romano não era crucificado. Era uma morte terrível. Pedro não. Pedro era judeu. Por isso foi morto, crucificado. A diferença é que Pedro, ele pediu para morrer de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como o mestre dele. Pois bem, Pedro e Paulo tem cartas no Novo Testamento. Paulo são 13 cartas. Pedro, 2 cartas, né? Pedro, a diferença é porque Paulo era um homem muito culto. Paulo, aos 15 anos, foi mandado para Jerusalém e estudou com Gamaliel. Gamaliel está no Atos dos Apóstolos 5, doutor da lei. Paulo falava o hebraico, o latim, o grego. Pedro era um pescador da Galileia, né? Falava o aramaico e talvez tenha falado um pouco de latim. Por isso o Paulo não. Paulo ele era um intelectual. Mas falar um pouco de Pedro agora. Pedro, é interessante que no primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, e isso São João relata no seu Evangelho, né, no capítulo 1, versículo 40, a partir do versículo 40, que André era irmão de Pedro, e André era discípulo de João Batista, foi discípulo de João Batista, e já tinha encontrado Jesus Cristo. E André leva Pedro ao encontro de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fixa o olhar em Pedro, interessante isso. Jesus Cristo fixa o olhar em Pedro, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Cefas, meu irmão, quer dizer pedra. Primeiro encontro. E depois, já no Evangelho de amanhã, né, que está em São Mateus 16, de 13 a 19, é exatamente a passagem onde Jesus Cristo pergunta para os discípulos o que as pessoas diziam sobre ele. E aí eles começaram a falar para Jesus Cristo. Não, alguns dizem que o Senhor João Batista que ressuscitou, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. Mas Jesus Cristo olha para os discípulos e fala: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E mais uma vez, Pedro toma a palavra. Pedro era
praticamente o porta-voz daquele grupo. Pedro diz exatamente assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Edificar, meu irmão, é construir. Se você edifica alguma coisa, você constrói alguma coisa. A minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão, isso é uma palavra muito forte. Não tem como mudar, não tem como seguir outro caminho. A palavra é muito clara, essa palavra é muito óbvia. Jesus Cristo funda em Pedro. Jesus Cristo edifica, constrói sobre este homem a sua igreja. Pedro era um líder. Pedro era um líder. Uma pedra bruta ainda, que aos poucos vou mostrar para vocês ainda nesse nosso bate-papo aqui, que Jesus Cristo ele vai fazer uma transformação na vida de Pedro. Porque Pedro era uma pedra bruta, mas era um líder. Um homem que realmente tinha uma característica fantástica de liderança. Mas Jesus Cristo fala para ele: Eu te dou a chave do reino dos céus. Sabe o que é isso, meu irmão? O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, Pedro. Olha bem, meu irmão, minha irmã. O que você ligar na terra será ligado no céu. É por isso que a igreja tem os dogmas. Os dogmas é algo que a igreja liga na terra e liga no céu. Nenhum outro papa pode mudar o que um papa definiu como dogma. Isso é infabilidade. Infabilidade papal. Não é que o papa não erre. O papa é um ser humano. Mas quando se refere a moral e fé e moral, os dogmas da igreja, é infalível. É por isso que muitas das vezes o Papa proclama a indulgência plenária, por exemplo. Ele liga na terra e liga no céu. A chave é feita para abrir e para fechar. E hoje a gente sabe que chave também é para ligar e desligar. Você não liga e desliga o seu carro, ou qualquer outra coisa que use chave para ligar e desligar, é exatamente isso. E uma outra passagem interessante é que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Meu irmão, minha irmã, são 2000 anos de igreja. No primeiro século, foi uma perseguição dos judeus. Os romanos perseguiram a igreja de Cristo por mais de 250 anos, até se converterem ao cristianismo. Foram muitas perseguições. A igreja está de pé. Porque o que é de Deus, o que é de Cristo, o inferno não destrói, não consegue vencer. É uma igreja infalível na sua fé e moral e invencível. Essa é uma grande verdade. Mas Pedro precisava ainda ser lapidado por Jesus Cristo. Pedro precisava. E você se recorda que na quinta-feira santa, naquela noite, Jesus Cristo comendo, ceando com os discípulos, os seus apóstolos, ele fala para eles: olha, eu vou ser preso, vou ser açoitado, vou me bater muito, vou morrer. E Pedro toma a palavra mais uma vez. Isso está lá em Lucas capítulo 22. E Pedro fala assim: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Porque Pedro era impulsivo. Pedro falava, mas na verdade Pedro falava. Tinha que falar, era impulsivo. Muitas vezes nem raciocinava o que ele falava. Mas Jesus Cristo precisava mudar isso em Pedro. E Jesus fala com ele: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele pátio, em frente a uma fogueira, né? Aquele pátio lá de Caifás.
Pedro nega 3 vezes o mestre. Quando ele percebe, o calo canta. Nesse momento, os algozes de Jesus Cristo passam com Jesus Cristo depois de ter batido muito nele. E o olhar de Jesus fixa no olhar de Pedro. E a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo de Lucas 22, diz que Pedro, ao olhar Jesus, chora amargamente. Meu irmão, esse choro já é um choro já de cura. É um choro de libertação. É um arrependimento de libertação e de cura. Aquele homem grosso, aquele homem que impulsivo, arrogante, que tudo era na espada, orgulhoso. Jesus começou a transformar a vida desse homem. E ele chora compulsivamente, ele chora amargamente, ele se arrepende do que ele fez. Passou a quinta-feira santa, sexta-feira Jesus morre, né, é crucificado, é morto, ressuscita no terceiro dia, que é no domingo. Jesus tem um outro encontro com Pedro. Você se recorda? No finalzinho do capítulo 21 de São João, Jesus Cristo, houve uma pesca, né, aquela pesca, e Jesus comeu com eles, almoçou com eles. Após a refeição, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, te amo. Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro deve ter pensado: eu te neguei, eu te traí, Senhor, porque eu sou um miserável. Como nós, né? Quantas vezes nós negamos Jesus Cristo? Quantas vezes nós somos miseráveis ao ponto de negar esse Mestre, esse Senhor dos Senhores, nosso Pai, nosso Deus? E Jesus Cristo fala com ele: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Nossa, Pedro deve ter imaginado. Ele não desistiu de mim. É exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. Ele não desiste de nós. Ele não desiste mesmo na nossa miséria, mesmo no nosso pecado. Jesus não desiste de nós. Jesus faz de tudo. Jesus faz de tudo. Porque Ele não quer desistir jamais de mim, de você. Porque Ele sabe que eu e você temos um potencial muito grande. Mas o mundo quer destruir esse nosso potencial. O mundo quer abafar. Satanás, nas suas obras de destruição, quer destruir tudo aquilo que para Deus, para Jesus, é santidade. E você, Deus não desiste de você, Jesus Cristo não desiste de você jamais. Da forma que você está hoje, Jesus Cristo quer lapidar você. Como um olheiro, se deixa ser barro na mão de Jesus Cristo, porque Ele vai lapidar você. Ele vai fazer de você exatamente o molde que Ele quer que seja, para a sua salvação e para a salvação de muitos. Para a sua salvação e salvação de muitos. Não deixe que o seu pecado faça acontecer na sua vida como aconteceu na vida de Judas. Porque Judas e Pedro houve uma grande diferença. Judas, ele não acreditou que o mestre iria perdoá-lo. Pedro não. Pedro acreditava na misericórdia de Jesus Cristo. Então acredite na misericórdia de Jesus Cristo. Ele é misericordioso bastante para perdoar o seu e o meu pecado e fazer de nós criaturas novas. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. São Lucas escreve em Atos dos Apóstolos que em Pentecostes, Pedro abre a janela do cenáculo e a primeira pregação de Pedro, mais ou menos 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. Esse homem foi transformado pela misericórdia de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, São Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, que a sombra de Pedro, meu irmão, preste atenção nisso, a sombra de Pedro curava as pessoas. Olha o que Jesus fez com esse homem. Hoje,
O Papa Francisco hoje é o Papa de número 266. Sempre teve um Pedro sentado, guiando esse rebanho. Esse rebanho nunca ficou sem pastor. Nunca ficou sem pastor. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e protetor. Paulo, outro ícone, outro pilar da nossa igreja também, que se deixou ser guiado por esse mestre, se deixou ser guiado por Jesus Cristo. Paulo, como eu falei, tem 13 cartas no Novo Testamento. As cartas de Paulo e os evangelhos são a base a base da liturgia da igreja, tá? Elas são, na verdade, fazem parte de todos os escritos, né? A teologia da igreja, a teologia católica, ela se baseia muito profundamente nas cartas de Paulo e nos evangelhos. Paulo, aos 15 anos, foi mandado para Jerusalém, 15 anos de idade, para Jerusalém. Foi estudar com Gamaliel, doutor da lei. Está em Atos 5 isso. Não que a Paulo foi, mas fala sobre Gamaliel, esse doutor da lei. E Paulo era um intelectual. Paulo era uma pessoa que estudava muito, né? Só que ele era zeloso, ele tinha zelo pelo que ele aprendeu. Por quê? Porque ensinaram para Pedro que o Deus que ensinaram para Pedro, a forma como que ensinaram para Pedro, para ele era a verdade. Ele não era uma pessoa má, não, muito pelo contrário. Mas era o que ele aprendeu, aquilo ali era a verdade para ele. Ele tinha zelo naquilo. Mas, infelizmente, era um caminho que não tinha Jesus Cristo como verdade. Verdade verdadeira, como Paulo fala em Gálatas, né? Verdade verdadeira. Não tinha. Então Jesus Cristo se encontra com Paulo indo para Damasco, na perseguição dos cristãos. Jesus Cristo encontra com Paulo, uma grande luz. Isso está escrito também nos Atos Apóstolos. Jesus Cristo fala para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante isso, porque Paulo não perseguia Jesus Cristo, perseguia os cristãos. Mas nós que somos cristãos, nós só fazemos parte nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. A igreja é um membro do corpo de Jesus Cristo. Cada um de nós fazemos parte desse corpo. Por isso, quem persegue o cristão persegue o Cristo. E nesse encontro foi um encontro tão profundo, gente. Foi um encontro tão transformador, de cura, de libertação, que Paulo teve com Jesus Cristo, que esse homem mudou completamente. A vida desse homem mudou completamente. Ele teve que estudar novamente, ele estudou muito e difundiu. Foi o maior evangelizador que existe na história. O maior evangelizador que existe na história foi São Paulo. As cartas dele foi difundida, meu irmão. Hoje, nós falamos de Paulo. Olha onde nós estamos. Há 2000 anos estamos falando desse homem, das cartas dele. Como que esse momento de transformação, de intimidade foi enorme com Jesus Cristo. Há estudos que dizem que Paulo estava na crucificação de Jesus Cristo. Porque Paulo era 5 anos mais novo que Jesus Cristo, né? Paulo estava, isso é relatado em Atos dos Apóstolos, estava na morte de São Estevão. Estava lá na morte de São Estevão, no apedrejamento de São Estevão. E Paulo, com muito zelo, ele começa a propagar Jesus Cristo, a falar desse homem. E tem uma passagem interessante que ele fala da igreja, a verdade dessa igreja. Percebam bem. Quando ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele fala assim: Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Olha o que ele falava sobre a igreja. Olha o que ele falava sobre a igreja. A igreja que foi fundada por Jesus Cristo, em Pedro, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade.
A verdade está na igreja de Jesus Cristo. É interessante isso, meu irmão. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Isso é uma palavra de verdade. É uma palavra de libertação. Entendeu? Mas esses dois homens morreram em 67, em Roma, por Nero. Nero começou a perseguir os cristãos em 64. Foi uma grande perseguição. Nero foi o primeiro dos perseguidores, né? E teve vários perseguidores. Como eu falei, foram 250 anos de perseguição. Pois bem, esses dois homens, essa intimidade, o que eles deixam para mim e para você, meu irmão e minha irmã, o que eles deixam para mim e para você é acreditar na misericórdia de Deus. É acreditar que Jesus Cristo, que o nosso Senhor, não desiste de nós. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Acredite, meu irmão, se lance para esse olheiro. Deixa que Ele molde você. Seja um barro na mão desse Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo transformar a sua vida. Deixa Jesus Cristo, faça como esses dois homens. Se deixa moldar-se por Jesus Cristo. Esse é o legado que eles deixam para mim e para você. Acredite na misericórdia de Deus. Acredite na misericórdia de Jesus Cristo. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe e ele consegue. Ele consegue mudar a sua vida. Deixa que ele faça de você um instrumento de libertação, um instrumento que leve a palavra, que leve Jesus Cristo. Um instrumento de Jesus Cristo aqui na terra. Um instrumento da verdade. Um instrumento do Salvador aqui na terra. Que São Paulo e São Pedro possa, em mim, em você, possa ser um exemplo de quem creu em Cristo, de quem creu que Jesus Cristo pode nos libertar. E é o que Ele vai fazer na minha vida, na sua vida, já está fazendo na nossa vida. E vamos ser propagadores desse Cristo, em verdade, em palavra, em vida. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que o Senhor Jesus possa derramar sobre mim, sobre você, o seu Espírito Santo, para que nós possamos cada vez mais nos entregarmos à sua misericórdia, para que nós possamos nos deixar sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, para que muitas vidas possam ser transformadas, para que muitas vidas possam ser curadas, para que muitas vidas possam ser libertas em nome de Jesus Cristo. Que você possamos ser instrumento dessa libertação. Que você possamos ser instrumento desse Jesus Cristo aqui na terra. Possamos propagar a palavra para muitas pessoas, com nossa boca, com nossa vida, com nosso testemunho de vida, nosso testemunho na prática, no dia a dia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que Ele possa abençoar a sua família, que Ele derrame sobre você e sua família suas bênçãos, que o Senhor Jesus Cristo possa derramar sobre você, sua família, suas curas, que as suas necessidades possam ser ouvidas em nome de Jesus, e que o Senhor possa derramar sobre sua casa, sobre sua vida, sobre suas necessidades, suas bênçãos. Que Deus Todo-Poderoso possa te abençoar cada vez mais, em nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja, glorificado seja para sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão.